queridos ouvintes! Estamos aqui gravando o nosso terceiro episódio do nosso podcast Posicione-se. Um podcast que fala sobre posicionamento da enfermagem, como se posicionar, como trilhar essa carreira de sucesso, que o que a gente quer é se dar bem e brilhar muito na enfermagem. E hoje, de uma forma bem especial, tenho duas irmãs aqui, enfermeiras, mentoras e empresárias na área da estética. E quero contar com elas para contribuir nesse tema tão pertinente, que é posicionamento da enfermagem na área da estética. Sejam bem-vindas, meninas, Brígida e Bianca. Muito obrigada. Que tão lindas aqui, Raquel. gente. Esse pessoal é tão bonito que eu tô assim, contemplando essa beleza. A enfermagem de uma forma bem luxuosa, requintada, lindas. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Raquel. Inicialmente, gostaríamos de agradecer, esse convite. Para nós é uma honra estar aqui com você, conhecendo, a sua pessoa, que tem um nome na enfermagem, tem uma carreira, principalmente na docência. E para nós, assim, foi um dia, muito feliz estar aqui com você, falar um pouco sobre enfermagem estética, especificamente. Para mim também é uma honra. Assim que Brígida passou esse convite, eu disse, vamos agarrar, e aqui estamos. Então, a gente veio falar um pouquinho, também da nossa carreira, como a gente iniciou, porque hoje a enfermagem estética em si, ela vem avançando a cada dia. Exatamente. E assim, pessoal, o mais importante é saber que, diante de tantos caminhos que tem a enfermagem, existe aquele caminho que você vai brilhar muito e se encontrar. E eu sempre falava para os alunos, olhem para dentro, olhem suas competências e habilidades. Onde é que seu coração bate tão forte que aquilo não representa um trabalho, e sim um amor, uma paixão? O quanto isso é importante para a gente escolher essa área de atuação. E pegando esse gancho, eu quero saber como foi a história de vocês da enfermagem, Como foi? Se foi a primeira opção, vou fazer enfermagem, vou para a estética, como foi, meninas? Inicialmente, meu sonho sempre foi odontologia. Cresci num consultório, que minha mãe é dentista, e daí no primeiro vestibular eu não consegui passar. E na nossa família a cultura terminou o ensino médio, a gente já ingressa numa faculdade. Ela disse, sua irmã fez enfermagem, você acompanhou e você vai fazer enfermagem. Então a gente já tem uma inspiração na família. Nosso avô, ele era ex-combatente, ele montou o primeiro consultório em Bananeiras de enfermagem. Que legal! E daí a gente já tinha essa inspiração. E ingressei na enfermagem. Então, como a gente tinha conversado relacionado às áreas, então antes era mais voltado para hospitalar, PSF, não tinha outras perspectivas para um enfermeiro. Então, logo após que eu saí da faculdade, eu trabalhei na pediatria. Trabalhei 1 ano e comecei a receber alguns alunos de faculdade para poder acompanhar. E daí veio despertar essa outra área. E daí comecei a ingressar na parte acadêmica. Fiz mestrado, comecei minhas especializações, chegou a pandemia. Então a gente já tinha uma perspectiva da questão de empreender. A gente sempre trabalhou com pacientes na dermatologia, uma das especializações que nós temos, em feridas e curativos, fazendo prevenção e tratamento. Isso a gente já via que elevava a autoestima do paciente quando ele tinha aquela completa cicatrização. Então a qualidade de vida deles aumentava consequentemente. E quando veio essa perspectiva de enfermagem, vai para a estética, a gente começou a investir nessa área. Então chegou a pandemia e eu disse, eu preciso estudar. Então a gente foi fazendo todos os cursos possíveis, que podiam os melhores cursos, e eu disse, eu preciso também despertar para outra área. Então veio a biomedicina, estou concluindo biomedicina, e como a gente tem uma necessidade hoje, que nós somos professoras desde a formação, então a gente coordena uma residência em harmonização facial e corporal muito profissional. Então a gente dá aula para médicos, dentistas, enfermeiros, e a gente topou outra forma. Ingressamos na odontologia, sendo que a enfermagem é a nossa primeira paixão, que nunca vai abandonar. E dá para perceber, gente, que
Assim, pela conversa, no andar aqui da nossa conversa, a gente vê enfermeiras que mudaram um pouquinho sua rota, né? É como se a gente tivesse vários horizontes, está num horizonte, mas vi uma oportunidade, peguei essa oportunidade e investi nessa oportunidade. É sobre investir nessa carreira, que muitas vezes a gente pensa que o sucesso vem construído, vem de presente, mas não. Ele é uma construção. É preciso esse investimento de tempo, de estudo. E estudo, gente, é investimento. É um investimento para a verdade. carreira toda. E assim, eu já estou sentindo que é assim, já estou fazendo minhas anotações aqui, achando um sucesso conhecer vocês. E aí, Brígida, como Bom, foi a sua Vou trajetória? falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória. Eu iniciei na enfermagem, né, não foi também minha primeira opção, né, de vestibular na época. Eu fiz o primeiro vestibular também para odontologia, na época do processo seletivo seriado, né, era da UFPB, né, tinha o PSS, Sim. não sei se você lembra desse tempo, né. Então, eu fiz, no outro ano, né, fiz cursinho e pensei na enfermagem, né? Nossa família é uma família que é bem voltada para a área da saúde, né? De dentistas, de médicos, tem alguns administradores, mas como Bianca falou, né? Nosso avô sempre também foi uma inspiração, né? A gente via o cuidado dele com os pacientes, o cuidado que ele tinha, até a de atendimento em casa mesmo. Então, aquilo ali me despertou. Por que não fazer enfermagem, né? Quero aprender como é cuidar das pessoas, né? Que enfermagem é uma arte lindíssima, né? A gente cuida sempre. A gente, enquanto professora, cuida do aluno, não Sim. é? Ali na academia, enquanto paciente, a gente cuida dele ali na estética, ou no hospital cuida, então é sempre cuidado, né? Enfermagem. Então, eu entrei para a graduação, fui da primeira turma de uma faculdade particular daqui de João Pessoa, que na época só tinha o UFPB, uma faculdade, né, que era a primeira, e essa foi a segunda, particular daqui de João Pessoa. E terminei o curso, dentro do curso, eu fui monitora, né, então eu fui monitora de semiologia 1, semiologia 2, cirúrgica 1, cirúrgica 2, então ali eu me encontrei, fui despertando, na verdade, a questão do ensino, né, da docência. Eu amava dar aula para os meus colegas, né, quando era dia de monitoria, era o dia mais feliz da vida ali na faculdade. Então eu digo, não, talvez eu vá para a área da docência, né, isso sempre foi bem intrigante, porque eu sempre fui muito, muito quieta, né, muito tímida também, eu não achava que eu fosse professora, mas eu tenho minha mãe dentista, né, nossa mãe dentista e professora, então ela sempre foi professora na vida dela. Então a gente tem também esse outro espelho, essa outra inspiração em casa, né? Minha mãe a vida toda, né, se aposentou como dentista, como professora também. E eu tive essa oportunidade, né, assim que eu me formei, né, porque a faculdade me mostrou muito a enfermagem hospitalar, né, e a enfermagem não da básica, né, na saúde da família. Então a gente não tinha muito para onde ir, né, naquela época. Ou era UTI, ou era centro cirúrgico, ou ia para a unidade básica da saúde da família. E eu decidi, assim que terminei a faculdade, né, fazer uma pós-graduação em UTI. Amei a disciplina de unidade de terapia intensiva. Digo, vou ser enfermeira intensivista, né, vou estar no hospital, vou estar sempre na UTI. Fiz essa pós-graduação. Não me identifiquei, na verdade, sabe, Raquel, com essa área, né, por ser uma área, assim, muito pesada para mim, né, eu não consegui conciliar as mortes dos pacientes diários, né, nas UTIs. Então, eu fiquei só 3 meses, né, e não quis mais seguir, né, a carreira na enfermagem hospitalar propriamente dita, né. Então, fui ser professora, né, fui convidada a ministrar aula no curso técnico de enfermagem. Então, foi aí onde eu comecei, foi o meu primeiro passo, né, na enfermagem, foi na docência, foi onde eu aprendi a ensinar, né. Eu tinha graduação, fiz licenciatura plena, né, de enfermagem na UFPB, e continuei, né, no curso técnico de enfermagem. Lá eu ministrei aula por 12 anos, né.
e concomitante, né, também nas faculdades aqui em João Pessoa. Então, ministrei aulas em cursos de graduação em 4 faculdades particulares aqui na nossa cidade. E sempre fui professora, né? Esse despertar que veio lá da monitoria, né? Essa paixão continua até hoje, né? Então, assim, eu digo lá em casa que a gente a gente é professora por vocação mesmo, que a gente gosta do aluno, a gente gosta de estar ali, né, na sala de aula, né? contribuindo, passando a experiência, não é, para eles, e ensinando o básico, né? A minha disciplina sempre foi a disciplina, assim, o carro-chefe da enfermagem, né? Que é a semiologia da enfermagem, que a gente tanto ama, né? Semiologia. Centro cirúrgico também, ensinei outras disciplinas, mas essas foram as primeiras, né? E dentro, né, da docência, não só né, no ensino dessas disciplinas, eu me encantei com a enfermagem em dermatologia, né? Foi quando, em 2010, eu recebi uma proposta de ministrar um curso em tratamento de feridas e Que curativos. antigamente era mais focado só para isso, né? Era mais para isso, a enfermagem, né? Eu fazia atendimentos a domicílio, né? Então, quando eu recebi essa proposta, eu abracei e fui, né? Então, vou trazer também essa minha experiência para os alunos. E fiz, né, essa pós-graduação em UTI, fiz também enfermagem do trabalho, mas não atuei. E a minha terceira pós-graduação foi enfermagem em dermatologia e enfermagem em estomaterapia, né? Porque a gente já trabalhava, já ministrava aula dos conteúdos, mas não tinha a pós-graduação, e a gente precisa ter a pós-graduação com registro, né, no nosso conselho. E fiquei encantada com a dermato. A dermatologia entrou na minha vida nessa tangente aí das feridas, né? Então, passei muitos anos cuidando de pacientes com feridas. Eu ministrava aula na faculdade aqui em João Pessoa, que eu coordenava um ambulatório de tratamento de feridas lá, fiquei lá por 4 anos. Ministrava disciplina, né, de feridas, tem uma disciplina específica lá, que era a minha disciplina, e também ficava 4 tardes no ambulatório, atendendo a população, né? A faculdade trazia isso de forma gratuita, né, para os pacientes. Era algo, assim, incrível. A gente tinha um grupo, uma equipe, né, na verdade, de enfermeiro, né? Eu era enfermeira, uma fisioterapeuta e um médico que cuidava do paciente, né, da pessoa com a lesão. Era um cuidado integral e, assim, bem individualizado. Os alunos faziam parte, né, sempre desse convívio e de toda essa trajetória. Foi onde também eu me apaixonei e também pensei, né, a partir daí, Bianca, por que não a gente empreender nessa área? Sim. Vamos abrir uma clínica, um consultório, né, de tratamento de feridas aqui em João Pessoa, que até então não tinha ninguém. Vocês aqui que em João chegaram Pessoa, chegando, né? Para abrir clínica, né, em relação ao tratamento de feridas. Mas a gente foi maturando a ideia e não foi o nosso foco, né? A ideia inicialmente foi essa, né, na verdade, mas tivemos muitos, assim, empecilhos, né, para a abertura do consultório na época. E como nós fizemos a pós-graduação em enfermagem estética, né, que também, não sei se todos os enfermeiros sabem, né, mas o enfermeiro, para trabalhar na área estética, né, para fazer harmonização facial, realizar procedimentos, né, invasivos na face, no corpo, couro cabeludo, é necessário fazer uma pós-graduação com todas as exigências, né, do nosso Conselho Federal e também do nosso Conselho Regional. Então, o enfermeiro generalista, ele não está apto a fazer técnicas de aplicação de toxina botulínica, por exemplo, né, fazer a harmonização em si. Ele precisa passar por uma pós-graduação, então, se capacitar. Ele precisa, na verdade, não só isso, né, porque a exigência do nosso conselho é fazer a pós-graduação, né, com no mínimo, com exigência do MEC 360 horas, mais 100 horas de prática. Essa é a exigência, mas o aluno, quando faz essa pós-graduação, precisa se dedicar muito, Raquel, sabe?
a essa área da estética. Eu imagino que é Após muito em si é a delicado base, também, é né? muito. Analisar, digamos, o rosto de um, depois o rosto de outro. Às vezes o paciente chega, quero ficar igual a... É uma avaliação Exatamente. muito E às vezes não individualizada. tem como, Não né? tem. E eu acho que também pega também naquele paciente que chega querendo uma dor emocional, né? Querendo ali, porque muitas vezes tem a condição de pagar uma transformação facial, Sim, só que o comprometimento com o nosso, vamos dizer, com a nossa questão ética, de dizer que ali não pode, e até mesmo se negar, né? sim. É um comprometimento a esse nível e também é o nível de saber, estou realmente capacitada para fazer esse Capacitado, né? Eu procedimento? tenho segurança, né, para realizar esse procedimento. Então, assim, tudo na nossa vida a gente se prepara muito bem, né, Bianca, para disponibilizar do que a gente disponibiliza hoje, né, para a sociedade, para os nossos, dos nossos pacientes, né, para eu ser professora de uma graduação, eu estudei muito, né, a gente estuda e faz vários Sim. cursos, né, e faz pós-graduação, fiz mestrado também, né, então a gente tem um tempo, né, de ensino, Uma base, de né? Uma base aprendizado, uma sólida. base, não é? Então, até hoje, para ministrar aula nessa área da enfermagem estética, você precisa ter um conhecimento, não é? Um conhecimento científico, você tem que ter prática clínica, né? Eu ministro aula desde 2006, eu me formei em 2005. 2006, eu me encontrei professora, né? Sim. Então, tenho 18 anos, vou fazer 18 anos de sala de aula, né? De curso técnico de graduação, de Bastante pós-graduação. tempo. Então, a gente tem uma carreira, a gente tem uma carreira mais sólida, né? Nessa área da docência. Eu vejo hoje, né? Nas redes sociais, muitas pessoas se dizerem professor, né, Raquel? Infelizmente. Aí abre curso e ministra com aquele conhecimento muito raso, sabe, sem muita autonomia. Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso. A gente teve um episódio onde uma das convidadas falou exatamente sobre isso. É um investimento de tempo, porque você Isso. investiu o seu tempo para estudar, fazer uma pós, fazer um mestrado, e ao final você sabe que você está apto daquele conteúdo ministrar. Então é uma responsabilidade, né? Tamanha, porque a gente está formando profissionais. Isso, E esses exatamente. profissionais, talvez eu passe pela mão dele. Então, Exatamente. eu vou ter segurança naquele profissional. Vamos dizer, eu vou deixar, tipo, Brígida e Bianca cuidar da minha face, cuidar, Exato. fazendo um procedimento que está injetando, né? Então, assim, é um cuidado muito grande Isso. dos erros que podem vir a Dos erros, acontecer. das E depois voltar aqui, intercorrências. Brígida, mas foi você que me ensinou assim. Então, Exato. se autorresponsabilizar também por esse conhecimento e essa prática, que é muito, muito importante. E vendo um pouquinho da história de vocês, eu posso perceber o seguinte: vocês trilharam vários caminhos para chegar aqui na enfermagem estética. Isso. Então, o quanto isso é importante, gente. Calibrar o seu óculos, limpar a lente do óculos e saber que caminho chegar. Muitas vezes a gente está estagnado naquela área de atuação e está tudo bem, Sim. mas existem outros caminhos. É preciso buscar outros caminhos e não ficar fixo a vida toda. Você é enfermeiro do PSF ou docente a vida toda. Não. Se inquiete, né? Se inquiete, busque coisas novas. Se desafie a aprender uma coisa nova. Porque o que faz a gente estar nesse movimento do novo é essa inquietação, essa busca incessante. Né? E a gente percebe que vocês, depois desse caminho todinho, chegou na enfermagem estética, né? E Verdade. juntas, né? Então, eu sempre falo assim, a gente conseguiu chegar porque a gente descobriu o nosso verdadeiro propósito, que é realmente elevar a autoestima das pessoas. Mas a gente pôde perceber pelo nosso primeiro paciente. A gente queria empreender nessa área, como ela falou, na dermatologia, em feridas, mas quando a gente fez a nossa pós, começou a se especializar e atender, a grande maioria dos nossos pacientes, alguns são mulheres que são depressivas, suicidas, e a gente tem ajudado bastante. Olha aí, gente.
E é uma autoestima que está tão ferida lá dentro, porque Exato. a gente conversa, pega as informações, vai tentando curar aquela feridinha que está ali. Que talvez, como você disse, é apenas um procedimento, mas ela sai renovada. E vocês, como profissionais que estão ali na ponta realizando, saem também com o coração Muito, feliz, demais. porque já saiu com outra energia, né? Demais. Voltou, às vezes, dar Porque, um Raquel, feedback não é só um positivo. procedimento estético. Não é você marcar um procedimento, quero fazer uma aplicação toxina botulínica. Não é assim. Nós fazemos a consulta, né? A Sim. consulta de enfermagem. Nossa consulta é detalhada, nossos pacientes sabem, é minuciosa. Eu não passo menos de 1 hora e meia, uma consulta com o paciente para ver a possibilidade de fazer harmonização nele. A gente não faz harmonização em todo mundo. A gente não faz harmonização em quem não está saudável. Então, a nossa linha é uma linha, assim, um pouco mais diferente, não é? Eu dou não a muitas pessoas. Eu digo, olha, teu organismo não está pronto para receber esse produto. Eu posso ter uma inflamação exacerbada, não é? Eu preciso ter conhecimento para falar isso para o meu paciente, não é? Ter segurança para falar isso para ele. E muitos dizem assim, poxa, doutora, realmente, não é? Eu achei que eu ia sentar aqui na cadeira e ia fazer procedimento. A gente Isso pede exames transmite complementares. também uma confiança, Uma porque confiança. imagina, eu tô com dinheiro, eu quero fazer o procedimento, não é preciso, eu acho que Isso, isso não é para você, então transmite para mim que eu Isso. tô lá quanto paciente, isso. se eu fosse Se essa tornou, paciente. assim, mais popular também, né, os procedimentos e a harmonização Sim, facial, então as pessoas acham que assim, sentou na cadeira e faz o procedimento estético. Não é só estético, não, não é uma dor bem mascarada Exato. que está ali. E a importância da gente demandar tempo nessa escuta, nessa consulta. Porque o que queremos, o paciente, o aluno, ele quer ser escutado. Escutado. Ele quer ouvir, ele quer Ti- gerar essa Tivemos conexão. já, Raquel, várias pacientes, né, Bianca, que a gente não faz procedimento. Que lá aí a gente tá conversando, né, sobre o organismo dela, né, fazendo as perguntas específicas na entrevista, da anamnese, ela começa a chorar, né? Qual o motivo da sua consulta? Por que você veio aqui? A gente escuta histórias assim, porque eu separei do meu esposo, né? Aí eu não olhava para mim antes. Aí agora eu me vejo sozinha e, poxa vida, nunca me cuidei. Quero A gente ver vê a valorização possibilidade dessa de fazer isso consulta. agora. Então, a gente trouxe tudo isso que a enfermagem mostrou pra gente. A questão do autocuidado, de fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese, saber avaliar exames complementares. Então, tudo isso faz parte. A gente tem que atender esse paciente de forma humana. Não esquecer, não é apenas um procedimento, mas é a saúde do paciente também em si, que está atrelado. É muito importante. E como vocês conquistaram, né, esse lugar, que foi uma conquista. Ninguém te dá um lugar Sim, de Raquel, posicionamento, né? aqui na nossa cidade, né, aqui em João Pessoa, não tinha pós-graduação nessa área, não é? Nós fomos a primeira pós-graduação. Eu digo, onde a gente vai fazer? Onde nós vamos estudar? Eu digo, então, vamos fazer. Vamos abrir, vamos coordenar uma turma e vamos formar essa Fazer. turma. Então, fizemos, porque aqui não tinha, não é? Olha aí. Não foi fácil, Raquel, porque eu queria aprender, Bianca queria aprender. Aqui em João Pessoa não tinha um professor. Hoje, o aluno escolhe. O aluno escolhe se você quer ter aula com enfermeiro, com cirurgião dentista, com biomédico, com médico, com farmacêutico. Hoje está para todo mundo escolher com quem você quer aprender, né? Isso. Mas não era assim, né? Eu lembro que, né, em 2017, 2018, o doutor Diogo Oliveira está vindo para cá, não é? E ele é biomédico, e ele foi quem trouxe os primeiros cursos aqui para João Pessoa, né? Hoje ele tem, né, pós-graduação, Sim. também já ministramos aulas nessa pós-graduação, fizemos alguns cursos, né, com ele, mas nós tivemos que buscar, né? Tivemos que Professores de trilhar Natal, professores de São Paulo para poder. do Brasil inteiro, sabe, Raquel? Eu sei, sabe como Florence fala, né, que a enfermagem é arte. E que a Sim. gente precisa se preparar, né? A gente tem que ter um preparo rigoroso Sim. para isso, né? Florence falava assim. Eu digo, Bianca, a gente vai buscar os melhores professores do Brasil e fora do Brasil para aprender
o que for de melhor, para a gente entregar o melhor para o nosso paciente. E assim nós fizemos. E o resultado assim, não tem como a gente querer colher morango plantando Não, semente de laranja. não tem como. Então, a colheita, eu sempre falo, quando a gente quer investir em conhecimento, em um posicionamento profissional preparado, você vai ter seus frutos. Mas primeiro você tem que dar para receber, né? Se Sim. dá essa oportunidade de ir lá beber dessa fonte, contribuir. Olha quantas pessoas já foram contribuídas, desde os pacientes aos alunos que estão nessa residência. Sim. Porque precisou de alguém com coragem. Com Isso. coragem de dizer assim, vamos fazer acontecer. E sempre vai ter que ter aquele que levante a bandeira e assuma o lugar da guerra. Vou na frente, vou verdade. levando meus Verdade. soldados. E no nosso tempo de preparo, de estudo, de vários cursos, as pessoas diziam, nossa, vocês já fizeram tantos cursos, por que vocês não vão dar aula nessa área? Então a gente precisou se preparar muito mais para poder dar aula na parte da estética. Não é apenas um curso de final de semana que te faz apto para estar ministrando, porque é um cuidado muito rigoroso. É a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos cuidando do paciente. Então, a gente passou, eu acredito que 1 ano relacionado a muitos estudos para poder realmente estar em sala de aula nessa parte voltada para a harmonização. Depois da pós-graduação, né? Que nós Isso. fizemos. Aí fizemos vários cursos. Eu não fico contente com o curso, não. Eu sei que tem professor que dá aula pouco e ruim. Então, a gente teve muito curso assim. Eu digo, poxa vida, não é esse. Não é esse. Eu Vamos esperava buscar quem é o mais, melhor. né? É. Então, a gente, quem é? Vamos lá para doutor Lucas Chagas, vamos lá, vamos aprender dele. Né? Foi um dos nossos professores, um dos nossos mentores, né? O professor Marcos Aurelius, né? De Manaus. Manaus. A gente não tinha como ir, a gente trazia os professores para a gente poder fazer os cursos. Muitas vezes Professor do Rio de aconteceu exatamente Janeiro. assim. Que... A gente convidava o professor, montava tudo Meninas, aqui eu já e estava fazia aula. vocês por tudo. E aprendia Agora, tipo assim, eu vejo que realmente eu tenho um lema meu, sabe? Que a carreira de sucesso, você só se consegue ela quando você tem um posicionamento profissional. Mas para chegar nesse Sim. posicionamento profissional, você deve investir. E não é só com beleza, estética, física, não. Não. É com intelectual. É conhecimento. Assim, você tem Conhecimento é o melhor investimento que você faz na sua vida. Exatamente. Eu acho que a nossa vida, para ter esse posicionamento profissional, para conquistar, é perpassada, assim, as competências e habilidades técnicas, que é preciso eu ter Sim. técnica, mas competências e habilidades interpessoais. Sim, Se eu não tiver esses dois atrelados, eu não consigo. exato. E essa busca constante, né? Essa inquietação que dá. Não, acho que tem mais. Deixa eu Uhum. aprofundar. Porque o nosso conhecimento tem aquela teoria, o conhecimento inteiro, né? Horizontal e o vertical. Quando a gente escolhe essa área que a gente quer seguir, no caso de vocês a estética, a gente tem que ser profundo. Porque essa profundidade também vai transmitir para o meu paciente e para o meu aluno o quê? Domínio. Sim. Domínio daquilo que eu faço. Não só no consultório, mas também na teoria. Meninos, eu estou encantada, viu? Com essa que trajetória. E assim, é muito inspiradora Isso. essa história de vocês. Porque E traz realmente uma bandeira de força, de assim, não cansar. Vou em busca, porque é um valor meu muito agregado o conhecimento. Porque, assim, na minha trajetória também fui em busca de mestrado, doutorado, fora também daqui. Investi realmente dinheiro, investi meu tempo, mas eu queria. Ninguém chegou para mim e disse, ó, seu projeto tá ótimo. Não era isso, era ir em busca das portas que muitas vezes se fechavam por aqui. Eu não tinha como fazer um mestrado da Federal, porque eu trabalhava lá, em Patos. Então, eu tive que ir em busca, e essa busca, ela tem um retorno, que é o teu reconhecimento profissional, é o teu sucesso, né? E para vocês, o que significa um posicionamento profissional na área da estética? Para a gente, o posicionamento profissional é a questão, principalmente na área da estética, para um enfermeiro esteta, é um alicerce que está, primeiro, em segurança, você possuir o conhecimento,
os respeitos éticos e trazer o autocuidado para esse paciente. Então, como já foi falado, alicerçado numa base sólida de conhecimento, está relacionado também com vários capacitações, sempre está buscando respeitar também as limitações da profissão. Nem tudo é permitido o enfermeiro realizar. E existem vários profissionais indo além do que podem. Então, a gente tem que respeitar a legislação local. Entendi. Quais são os procedimentos que a enfermagem pode estar fazendo e não pode estar fazendo? De acordo com o nosso conselho, nós podemos realizar procedimentos como aplicação toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, independente do tipo de ácido, os fios de polidioxanona, né, que são os fios de PDO, preenchimento facial com ácido hialurônico, outros procedimentos, né, como a limpeza de pele, gordura localizada, estria, celulite, tratamento capilar, né? Então, são muitos, né? São muitos procedimentos. Só de procedimentos de harmonização facial, né? Então, já tem um leque aí do que a gente pode trazer para o nosso paciente, né? O que a gente não pode fazer hoje, que ainda está impedido, né, o laser. Na área da estética, especificamente na dermatologia, não. Eu sou laser terapeuta. Eu uso meu laser de baixa potência nos pacientes pós-operatório, né? Eu faço ainda, eu sempre atendi pós-operatório, na ferida, ou no pós-operatório que não tem ferida, só para modelar ali a cicatrização, diminuir edema. Então, eu tenho parceria com alguns colegas, né, que são médicos que me encaminham pacientes de pós-operatório. Bianca ainda faz alguns pacientes de tratamento de feridas também, né? Eu já deixei mais as feridas, estou mais nesse pós-operatório imediato, né? Então, o laser a gente pode fazer na dermatologia, mas na estética não, né? Mas há algumas coisas que, com o tempo, elas vão serem organizadas, abrindo, porque tudo no nosso conselho tem que ter não só a resolução, é lei, né? Então, tem as resoluções, mas... Porque é engraçado pensar dessa forma, porque se você faz um injetável, por que não pode fazer um laser? Eu não entendi, né? Pois é, não tem muita lógica, porque né? o laser você vai, penso eu, né? Sim. Organiza os parâmetros lá, é uma máquina, e Isso. você vai estar aplicando ali na face, no corpo, não sei. E Tem você vai estar alguns- em observação, né? Tipo, O de baixa potência nós podemos, os lasers, né, como de alta potência nós não podemos ainda, né? Estamos aguardando, né, sair mais que seria o quê? Fotona, espectra. isso, o laser de túlio, né, Sim. que assim tem as várias marcas, né, que hoje é o boom, né, o laser de túlio, todo mundo está fazendo, que é o Ultraforme. Não, Ultraforme não. A gente esqueceu. Mas tem alguns tipos de lasers que a gente não pode, Sim. sabe? Lavian. Lavian, né? O Lavian que é mais o Sim, nome, né? Da sim, máquina. Lembrei. O nome da máquina é Lavian, que é o laser de túlio, como é de alta potência, né? Então, O não Lavian vai temos... desde o corpo a cabelo. Vai. Isso, unha. Facial, corporal. corporal, região íntima também, Às vezes é perfeito, eu acho que eu né? vou perder, assim, um tempo indo lá, né? Tem que ir, Tem que ir. Se tem que ir, cuidar. Raquel, ficar bem Será bonitona. muito bem-vinda, será muito bem Essas cuidada. enfermeiras todas tops aqui, lindíssimas, eu olhando pro rosto delas, meu Deus, que rostos lindos. Tem Então, procedimento que o enfermeiro não faz de jeito nenhum, porque isso aí não compete a nós, não é? Por exemplo, a lipo-de-papada. A lipo-de-papada é cirúrgica. A lipo-de-papada com injeção, né, de uma enzima, esse aí a gente faz que está dentro da intradermoterapia. Mas a cirúrgica não, só quem pode fazer ou é o médico ou o cirurgião dentista, né? Entendi. O lift temporal, por exemplo, é outra técnica, né, invasiva também, que o enfermeiro não faz, porque na técnica existem os materiais e a técnica precisa de uma incisão. Então, se precisa de cortar de uma incisão, então a gente não faz, né? Entendi. Tem alguns colegas que fazem, mas que também já foram chamados, né, pelo conselho, né, para discutir sobre isso. Então, assim, já fazemos muitos procedimentos e Sim. ganhamos muito espaço,
né, Raquel? Não precisa a gente estar dando murro em ponto de faca, né? Sim, se não Se pode. não pode, não pode, Não- né? não- No dia que puder, a gente faz, tem É problema porque é uma nenhum. energia que é gasta. Sem necessidade, sem Você só vai se necessidade. contrariar. Não tem outro procedimento que você sabe e pode fazer, então você Exato. aperfeiçoa naquele. Exatamente. Porque, assim, tem se feito muito essa área da estética um boom, né? Desde o corporal, o rosto, né? A harmonização glútea, né? Também tem, né? Glútea, isso. Então, são tantos campos para se aperfeiçoar que tem campo para todo mundo brilhar. Pra A todo verdade mundo. é essa, né? Exatamente. E, Brígida, hoje, você acha que dentro das áreas da enfermagem, qual seria a melhor área hoje para dizer assim, vou mergulhar e vai ser muito bom? Não só para a Sim, carreira sim. profissionalmente, mas uma valorização profissional, financeira, né? Porque a estética, ela traz um incômodo, né? Hoje tem esse laser que é top, muito top. Daqui a 30 dias já apareceu outra Aparece coisa. outro, Então você é verdade, tentado a não ficar parado, Sim, não é? é um dinamismo imenso, né? É. Eu queria entender de vocês o que Raquel, vocês acham. eu acredito que na área do empreendedorismo, né, em si, se o enfermeiro ele ama uma certa área, ele pode empreender no que ele quiser, né? Nós estamos empreendendo na enfermagem estética porque nós amamos essa área, descobrimos que é o nosso objetivo, né? Talvez a nossa missão seja essa, principalmente com algumas mulheres, né, que são nossas pacientes. Mas olha, o enfermeiro pode empreender na pediatria, né? Faz uma sala de vacina, né? Eu conheço Sim. enfermeiras que estão empreendendo nessa área, né? Enfermeiras que empreendem na área da obstetrícia, da saúde da mulher, É. né? Tem muitas áreas, então depende muito lá quando o aluno está na graduação de ver o que ele próprio gosta Bruno, mais. né, tem um O próprio consultório Bruno, dele que eu fiquei Dr. Bruno, tem um encantada. consultório e ele trabalha com diabetes. Né? Ele Exatamente. atende pacientes, isso é Com raro, é um dos poucos enfermeiros que eu vi trabalhar com diabetes e, na verdade, assim, o único a trabalhar com muita propriedade, sabe? Com muito conhecimento Não, na área. na última conversa que eu tive, eu fiquei encantada, porque assim, Isso. é um nicho que a enfermagem ainda não abriu, né? Ainda é uma coisa nova. Sim. Dos enfermeiros que eu conheço, eu acho que ele é o único que trabalha com diabetes do meu ramo de amizade, né? Ali, do meu link. Então, ele trabalha com diabetes, faz um trabalho bacana. Muito. Fez o consultório dele, já chamou outro parceiro para estar dentro. Olha só, gente, a importância de fazer parcerias. Chamou um biomédico, se eu não me engano, que é primo, parente dele, para estar dentro do consultório fazendo um trabalho paralelo, mas que linka e casa. Exato. A importância de a gente perceber que somos uma rede de apoio, Isso, verdade. cada um com suas atribuições, mas com cada um fazendo o que é sua parte e contribuindo. Verdade. Isso. Eu acho que para a nossa profissão, né, da enfermagem, assim, acho que a gente precisa desse apoio, né? Isso, Esse pegar na tudo. mão. Imagina, abrir uma empresa com a irmã. Que bacana. E Uma pegando- ajuda, com E certeza. pegando esse gancho, assim, de pegar na mão, o nosso diferencial que a gente sempre trouxe da enfermagem é que a gente nunca teve ninguém que pegasse na nossa mão e dissesse assim. Então, para todos os nossos alunos, a gente pega na mão e diz, ó, vai ser nesse ângulo, nessa posição. Então, os nossos cursos também têm crescendo, questão de mentoria, cursos VIP, exatamente por isso, porque é o diferencial que vai fazer com que esses profissionais, eles realmente estejam prontos para atuar. Então, se eu sei que aquele aluno ele tem uma dificuldade relacionada a isso, ele não vai avançar. Até que ele tenha aquela percepção, aquela certeza que sabe sozinho, a gente não larga a mão. É o exemplo, por exemplo, teve um aluno de curso VIP que geralmente nós fazemos assim, Raquel, pela manhã, né, aquele profissional que nos contrata para ter uma mentoria VIP, né, de uma certa, de um assunto, né, por exemplo, bioestimuladores. Então, tive uma colega até, né, aluna que naquele dia a gente teve que dispensar os pacientes à tarde. Eu digo, não, vamos na teoria, né, vamos esmiuçar, vamos entender melhor. Então, a gente vai no tempo de cada profissional,
Não é aquela Já coisa era um engessada, sabe? Ah, é aluno- assim, e aqui você aprendeu, se não aprendeu, o problema é Isso. seu. E Não, por a mais gente que pega na mão de seja verdade. um aluno que tenha pós-graduação, já entenda, mas se a gente vê que realmente não dá para avançar, a gente vai naquele tempo. Isso faz toda a E é diferença para o perceptível o profissional. que vocês estão falando de um atendimento e um trabalho diferenciado. Diferenciado. Diferenciado para quê? Para as necessidades do paciente e do aluno. Às vezes o aluno quer avançar numa técnica, mas ele precisa da teoria, como o Brígida falou. Então, a gente também é convidado para saber qual é o diferencial que eu posso dar para Brígida, para Bianca, entendendo as necessidades de cada uma que vão ser distintas. Então, acho que para o mercado de trabalho, né, para a gente ficar consolidado e construir esse posicionamento, essa base, como você, Bianca e Brígida trouxeram, é perfeito. Qual é o meu diferencial? O que eu posso fazer para marcar ali como mentoria de Brígida e Bianca, né, Fonseca, né, o que eu vou marcar na vida dele e deixar aquilo perpetuar dentro dele, até que ele consiga passar essa informação, porque somos assim, né? Vocês pegaram, beberam dessa fonte, com certeza vocês tiveram inspiração lá na estética com alguém e perpetuaram essa. E aqui vocês já estão formando outros Nós tivemos, na enfermeiros. verdade, muitos mentores, né? Muitos professores que nos auxiliaram, nos ajudaram muito depois que a gente foi descobrindo quem era melhor em tal área. Então, nós aprendemos, né? Durante esse tempo, faz o que, 6 anos que estamos nessa área. Então, nós temos muita prática clínica. Todo dia nós atendemos, né? Então, toda essa experiência, Raquel, é passada para o profissional que nos procura. E ele sai daquele dia ou daqueles dias muito seguro, né, do procedimento para atender bem, né, os pacientes. Eu queria perguntar para vocês sobre como vocês podem perceber, né? Vocês tiveram esse crescimento, consolidaram tudo isso. Logicamente, eu acho que vocês se reconhecem também que vocês foram autoras, protagonistas desse sucesso. Mas vocês podem destrinchar para os nossos alunos e enfermeiros que estão buscando essa área da estética. Realmente, qual o local melhor para eu começar? É através de uma pós? Ele É vai numa começar residência? isso. Não, ele vai começar pela pós-graduação. Não é quem hoje quer enfermagem estética, não é, saiu da faculdade, mas já está observando que tem muitos enfermeiros, né, estetas no mercado, estão bem. E tem a paixão, né? Porque a gente precisa ter a vocação, precisa ter a paixão pela enfermagem estética e a vocação. Então, você precisa dominar uma seringa muito bem. Sim. Não só aquela seringa que a gente domina em fazer uma injeção intramuscular, né? Subcutânea, intradérmica, né? Então, na harmonização é muito mais complexo. Inicialmente, você precisa dominar a anatomia. Você tem que saber a anatomia de cabeça e pescoço, né? Tudo. Você tem que olhar para o seu paciente e fazer uma xerox do rosto dele, como eu estou olhando agora para você. Saber Sim. todos os músculos, nome, função, inserção, todos os vasos, tudo de anatomia, tudo. Eu não posso tocar a mão no paciente, eu digo isso para o aluno, sem saber anatomia. Então, ele vai fazer uma pós-graduação porque ele precisa iniciar aí por ser uma exigência, né, do nosso conselho. Ele vai sair seguro numa pós? Provavelmente não, né? Depende da pós-graduação também, né? Tem pós-graduação que é muita teoria e a prática só o que realmente está lá, as 100 horas, que é muito pouco, não é? A gente observa 100 horas é muito, mas não é. Depois ele pode fazer concomitante uma pós-graduação com residência, mas a residência, ela não habilita legalmente o enfermeiro a trabalhar na estética. Então, tem muitos colegas, tem muitos enfermeiros que eu estou observando, que fazem residência e abrem consultório. Gente, não é assim, né? Então, você precisa realmente fazer a pós-graduação, tá? E após a realização, ou como eu falei agora, concomitantemente, você faz a residência para ter mais prática, né, para ter mão, né, para fazer os preenchimentos, para fazer a harmonização no paciente. É um preparo bem rigoroso, Raquel, porque assim, você atender, por exemplo, 10 pacientes agora,
Né? Se eu te ensinar a técnica, você aprende agora, tá? Não é difícil, é simples, né? A técnica, a teoria é mais complexa, sabe? Sim. Precisa saber tudo, né? Tudo. Aprende facilmente, tá? Mas é preciso praticar. E também tem aquele olho bom, né? De perceber se aquele Isso, rosto vai isso, ser, a avaliação. né? Vai ser necessário ou não, né? Que às vezes. Exatamente, E outra coisa, né? exatamente. Tem um rosto feminino e o E o rosto masculino. E os homens têm procurado muito? Procuram muito. E Eita. assim, a percepção Nosso do público paciente. maior são as mulheres, As né? Mas mulheres. homens procuram Os homens, bastante E também. a gente tem que ter a percepção do quê? Que o bonito é o natural. Então, a gente recebe o quê? Do paciente as queixas. Então, a gente vai trabalhar em cima das queixas desse paciente e não querer transformar algo que não tem a menor possibilidade para ele. Então, eu vou além disso. A gente procura buscar, né, todas as queixas, o que posso melhorar. Então, o paciente, na medida que vai melhorando algo, ele diz, eu tô vendo que eu tô precisando de um colágenozinho. E já ele mesmo vai chegar a despertar. Então, todos os procedimentos que a gente agenda, faz avaliação com o paciente, a gente dá uma aula para eles, para poder explicar como é que vai atuar no corpo. Se Olha aí. pode ou E não. ali ele decide se vai fazer harmonização ou não. Isso. Quando a gente fala harmonização, é começar a fazer um procedimento. Não necessariamente você vai preencher um rosto com ácido hialurônico. Nós não temos essa linha, não é? Nossa linha é mais o rejuvenescimento bem natural. Então, vamos estimular colágeno, faz ácido hialurônico sim, onde Para que as precisa. coisas, vão De dizer, forma que a gente natural, envelheça porque bem, né? hoje está saindo um xerox, né? Todo mundo com o mesmo lábio, todo mundo com a mesma com o mesmo mandíbula, rosto. com o mesmo nariz, com o mesmo rosto. Isso é péssimo. A pessoa não vai se reconhecer daqui a alguns meses, porque quem faz aquela harmonização que faz 50 ml de ácido hialurônico, por exemplo, Sério? no rosto, Tem isso, sério, em uma sessão, 20 ml, 30 ml, você está transformando, né? Você está fazendo um outro rosto naquela E pessoa. fora os riscos para a saúde, né? Que o paciente ele tem a desenvolver com a quantidade exagerada do ácido sendo injetado. Então, o profissional Além ele da tem que conhecer. deformação, que fica deformado, né? E a gente já vê que Deformação. às vezes quer botar uma boca, a boca é tão grande que a pessoa... E outra coisa, eu acho que dependendo de onde você trabalha, isso vai soar como algo ruim. Não vai ser Isso, elegante, não vai ser elegante. tipo, e não vai ser bom olhar pra sua face. É tão Isso, bom olhar por isso. rostos bonitos, né? Eu postei uma foto minha no meu feed quando eu tinha 20 anos e quando eu tinha 40, né? Os meus colegas e meus amigos próximos, Brígida, é a mesma coisa. Como assim? Como é que pode? A pessoa ter o mesmo rosto? Eu digo, Sim. pois é, eu nunca mudei. Né? Quem me conhece desde os 15 anos, praticamente o mesmo rosto. Eu faço harmonização? Faço meu lábio todo ano, faço botox de 2 em 2 meses, ou de 3, quando vai Sim. aparecendo áreas, né, de ruguinhas, eu já aplico, tal, muitas vezes no intervalo de um mês, em algumas áreas que precisa. São toques, só para você ir ajustando Sim. o que a gente está perdendo com a idade, né? Hoje eu tenho 41. Então, se a gente não for ajustando isso... Eu acho que aí tem alguma fórmula, né, Bianca? Bianca, não saia daqui hoje sem dizer essa fórmula. esse segredo, né? Não. Mas o segredo é esse, Raquel, é gerenciar o envelhecimento de forma natural. O segredo é esse, é estimular colágeno, é devolver para a sua pele o que você tinha quando tinha 15 anos, quando tinha 20 anos, que a gente perde. Né? Na nossa idade a gente compra beleza e compra colágeno, né? Isso. Tem que ser assim, porque ou eu mostro o paciente, eu mostro 2 fotos, como eu mostro os alunos também. Ou a gente envelhece dessa forma ou dessa, né? Mostra uma foto de uma pessoa com 80 anos. Uma que parece ter 50 e a outra de 80 que parece ter 100. Então, ou eu vou para esse caminho ou eu vou para esse outro caminho. Não tem muito, né? Então, eu preciso decidir se eu vou envelhecer bem, com rugas. E deve ser muito bom Ou trabalhar não. com beleza, Isso, né? Então eu digo para o meu paciente, olha, se você decidir ficar bem, tá tudo bem ficar com rugas, não tem problema nenhum, né? Você tá bem assim, Sim. perfeito. Agora, se você não quer caminhar, né, para envelhecer mais jovial, então vamos fazer alguns outros procedimentos. O problema é medo. Muitas pessoas têm medo da agulha, têm medo da dor, né? Sim. E a gente vai trazendo isso, vai conversando, porque são procedimentos que não tem dor. Sim. Talvez E o na botox clínica, dor. vocês se dividem? Exemplo, uma fica com tal procedimento ou vocês duas fazem tudo, geral? Não. Fazemos tudo,
no geral, sendo que ela tem algumas habilidades em certo procedimento, ela faz. Então, se o paciente agendou para mim, mas Brígida realiza, por exemplo, ela adora um preenchimento labial, então já deixo com ela. Então, tem outros pacientes que podem ser dela, entra em contato, eu quero fazer um bioestimulador, eu atendo. Então, assim, a gente se divide em tudo. Ela é muito boa em vendas. Tô vendo. Muito, muito boa em Tô vendas. doida pra ir lá. Se a gente souber, Raquel, a técnica, e não souber vender, você não tem adianta. dinheiro no final do mês, né? Então tem que saber verdade. vender. É verdade, você disse tudo. E a gente, infelizmente, não aprende isso dentro da graduação, Não aprende, né? não aprende. E é Ninguém importante a gente pensar que na graduação eu sou um produto onde eu vou me vender, ou na estética, ou cuidando de idoso, ou numa sala de vacina, realizando citológico, mas como essa venda, né? Como essa persuasão, né? Que a gente tem que entender sobre isso, né? A venda começa quando a gente abre a porta e Isso, o paciente olha pra gente. Aí a verdade. gente recebe com um sorriso, né? Seja muito bem-vindo. Então, é um acontecimento, na verdade, quando a gente recebe, né? Aquele paciente novo. E outra A gente coisa, sempre tem imagina, eu vou numa pacientes que clínica retornam. sou recebida por pessoas tão bonitas e bem vestidas, que isso Obrigada, também Raquel. constrói um posicionamento, né? Então, a gente entrega não só a face, mas todo o corpo. Faça aí o que for necessário. E Você assim, fica não tranquilo. é só isso, né? Antes da gente receber o paciente, é um paciente novo. A gente procura buscar saber de toda a vida daquele paciente. Então, a gente já recebe com todas aquelas características do que pode. Então, ele já sente bem acolhido. Então, hoje a gente tem, assim, muitos pacientes sólidos, desde 2019, recorrentes. E todo mundo diz, todos os dias vocês atendem? Todos os dias nós atendemos. Temos pacientes com fluxo assim. Iniciamos, boa. Raquel, com boca a boca. Foi assim. Meus colegas, né, professores de onde eu estava, de onde Bianca estava, Valorizando a enfermagem, e né? Os valorizando professores são o nosso enfermeiros. trabalho. Eu vou fazer com você. Você não é enfermeira, né? Minha amiga, né? Minha colega, eu vou fazer o meu botox com você, né? Então eu fico muito feliz. Por exemplo, eu tenho professores, tem uma professora que me acompanhou desde a minha graduação de enfermagem, que foi minha orientadora de mestrado. de TCC da graduação, né? A professora Marta Miriam, não sei se você conhece, que é amadíssima, né, por todo mundo. De especialização, de mestrado, é nossa paciente. Que as filhas são nossos pacientes, que as amigas são. Então a gente tem essa clientela, assim, sabe? De indicações. Foi assim, de indicações. E começou de uma forma melhor impossível, né? Que é o boca a boca é a prova social Isso. mais garantida, né? Isso. Porque consolida isso, e é importante isso, né? Saber que as duas estão juntas para um crescimento único, que é da enfermagem na área da estética, e saber que esse brilho perpetua e outros alunos, enfermeiros que olham para vocês, deslumbram isso. E fala um pouquinho como funciona a residência, né? Para quem está escutando, como é que é o processo, é mais teoria, é mais prática, é aqui em João Pessoa, tem processo seletivo. Isso, a residência, ela é em 360 horas e é 90% prático, sendo que já são para profissionais que eles já são formados, pós-graduados. Então, a gente vai buscar primeiro fazer essa seleção, qual o nível de conhecimento desses profissionais. Então, eles têm sempre um conteúdo, uma teoria, para se aprimorar realmente naquilo antes de atender o paciente. Então, desde o primeiro módulo, tem atendimento ao paciente. Então, é mais voltado para os injetáveis, para a parte de harmonização facial e corporal. Que bom. Então, é aquele profissional que ele deseja abrir aquela clínica e ele já vai E é uma residência longa, ela tem 8 meses de duração. Então, assim, te garante por esses 8 meses estar conosco e com outros professores, sempre ali, tirando dúvida. Então, os encontros são semanais. São mensais, 2 vezes no mês. 2 vezes no mês. A cada 15 dias. Isso. Então, o aluno que tem a pós-graduação, sim, ele pode ingressar na residência e atuando em paralelo. Porque lá também vai ser o meu momento de tira dúvidas. Exato, Chegou um caso diferente, posso levar para lá. Sim. Ótimo, realmente, funciona de uma forma... Eles atendem os pacientes, que nós chamamos de pacientes modelo. Então, o aluno tem aula teórica e prática ministrada e eles fazem o atendimento.
Então, assim, a gente inicia geralmente de 8 horas e não tem nem hora para acabar. A gente faz assim sempre em todos os cursos, né? Acaba de 8, 9, 10 horas até da noite, até ter paciente, né? Para atender. Então, a residência é para colocar a mão na massa mesmo, sabe? Para tirar dúvida, para ver técnicas. E os alunos, eles podem trazer as pessoas de casa, familiares, para lá, né? Fazer os tratamentos estéticos que eles E ainda deixa o precisam pessoal de casa fazer. bonito, Tudo né? bonito, Isso. exatamente. Meninas, adorei a conversa. Agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, enfermeiros, né, que desejam entrar nessa área da enfermagem estética. Vocês que precisam, né, que almejam estar na enfermagem estética, que querem realmente trazer esse cuidado diferenciado para os pacientes, né, de vocês precisam, como nós falamos, né, no início, precisam ter um preparo, né, um preparo de investimento, um preparo onde vocês precisam fazer uma pós, uma residência e vários cursos, né, para ter muita segurança e dizer com muita confiança e com segurança que seu paciente vai ter zero complicações, né? Então, a gente investe muito, né, e fala muito da enfermagem de erro zero. A gente não pode errar, tá? Porque se a gente erra, se eu erro, todo mundo erra, né? Se eu tenho um colega na área que errou, que trouxe uma consequência, né, para aquele paciente em determinado procedimento, todos erram. Então, a gente precisa acertar sempre. O paciente na enfermagem estética, ele não é aquela pessoa que está na sua cadeira e está numa roleta russa. Pode dar certo 50%, pode dar errado 50%, tá? Isso não é para existir. Nós estamos trabalhando com pessoas, né, com pessoas que querem melhorar a autoestima, querem gerenciar o envelhecimento, elas precisam estar ali com muita confiança no profissional. Então, gente, estudem, façam diversos cursos. Se quiserem fazer os nossos cursos, estamos aqui à disposição, vamos recebê-los muito bem. E façam cursos de outros professores, de outros profissionais, porque vocês vão agregar conhecimento. Esse é o maior investimento. Nós investimos muito, não sei quanto, de valor, né, e em reais que nós já investimos também, em cursos, em livros, em tudo, tá? Mas pensando no melhor atendimento para o paciente, tá? Então é isso, gente, é estudar, tá? E assim, não é apenas estudar, é você ter estratégias diárias. Então, todo dia a gente tem que ter uma ideia nova para o dia a dia, para cada mês. Como é que é? Porque empreender não é fácil. Então, a cada dia tem algo novo. Então, o que é que você vai trazer para o paciente? Então, toda novidade, a gente tem que estar ali, sabendo do que se trata. Porque muitas vezes as pessoas viram aquilo que surgiu no mercado e, você já está fazendo? Então, a gente tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. Então, assim, foi um prazer enorme. É uma honra ser convidada para esse podcast. Espero que essa conversa tenha sido, assim, valiosa e que atinja várias outras pessoas, que nós realmente possamos servir de inspiração para outros profissionais que buscam, certo? Trabalhar nessa área. E fica realmente de lição várias coisas, né, desse momento aqui. A primeira coisa é entender que esse posicionamento realmente vem desse alicerce, né? A gente tem construído a base, que é esse conhecimento. E cada parede que a gente levanta do nosso posicionamento profissional, ela também vem atrelada à postura ética, a trazer um diferencial, a um valor agregado nessa hora dessa consulta de enfermagem, desse posicionamento. Então, assim, foi muito valioso realmente saber que essa história é inspiradora para vários enfermeiros. É inspiradora para mim, porque ver realmente o empreendedorismo como isso, esse movimento constante de busca de um posicionamento, de busca desse sucesso, mas que ele é movimento, ele é fluido. A gente não pode ter resistência no caminho. Surgiu uma dificuldade, não posso fazer esse procedimento, flui. Isso, vai focando em outros, e esse nozinho já desnata, né? Então, assim, foi inspirador hoje escutar você, né? Ver enfermeiras brilhantes, lindas, maravilhosas, e muito mais do que isso, ricas em conhecimentos.
né? A gente vê, e realmente eu lhe digo de coração, assim, iria tranquilamente, sentaria lá e dizia, faça o que for Que preciso, porque essa confiança é passada Sim. realmente baseada nesse conhecimento de vocês. Então, assim, meu coração fica muito feliz porque eu conheci vocês, né? Depois de vários, logicamente, eu conhecia de ouvir falar de vocês, né? Então, vocês já são bem faladas na enfermagem. Enfermeiras que empreenderam, são enfermeiras de sucesso na área de estética, e diz mesmo que levantou a bandeira e foi à frente, abrindo esse caminho para a enfermagem. Então, é lindo escutar isso de vocês e sentir essa energia de vocês, né? Que é, assim, cativante. Então, meu muito obrigada, né? Espero que logo, logo a gente tenha novos projetos. Quem sabe um congresso, né? Na área da estética, Com né? certeza. Precisando, né? Exatamente. Vamos pensar nessa ideia, né? Que está aqui guardadinha, mas que a gente quer trazer, porque eu acho que isso é importante para a enfermagem, mostrar uma área de atuação Isso. e abrir os enfermeiros, eles horizontes. ficam perdidos, né? Fiz após, fiz isso, o que é que eu faço agora? É. Né? Tem que saber todo o trâmite, como é que eu vou abrir meu consultório. Eu abro o consultório ou eu vou abrir uma clínica? Qual a documentação que eu preciso? Isso. Eu tenho que ter um contador, tenho que ter mais o quê? Né? Então, as pessoas ficam perdidas ainda. Então, tem pessoas que podem ensinar, não é? Esse caminho das pedras, Sim. esse norte. Não é difícil, é Exatamente. fácil, mas o enfermeiro precisa trabalhar na legalidade, diante do COFEM, diante do COREM, tá? E diante da vigilância sanitária, por exemplo, os órgãos, né? Fiscalizadores, Isso. tá? Infelizmente, nós conhecemos pessoas que não trabalham assim, né? Então, eu acredito que essas pessoas põem em risco os pacientes, né? Porque tudo tem que ser Exatamente. bem construído, né? Bem Construído organizado. e identificado. Identificado, isso. Organizar dentro organizado. da gente, né? Eu tenho uma mentoria que fala sobre carreira, né? Busca dessa carreira de sucesso, de ampliar esse horizonte para o enfermeiro. E muitas vezes, no primeiro momento, a gente traz essa clareza para o enfermeiro, de onde ele está, de onde ele quer estar. O que que brilha no coração dele, o que que brilha nos olhos dele, o que faz ele querer estar na enfermagem. Depois desse reconhecimento, a gente aplica alguns instrumentos que vão dar norte para ele, que vão nortear. Então, a gente, enquanto mentora, serve para isso, para abrir esses horizontes, para mostrar o caminho de empreender. Sim. E é uma missão brilhante, porque se eu conseguir essa carreira de sucesso tão desejada, eu Todos posso ensinar conseguem. outros. E se tiver vários e vários enfermeiros bem-sucedidos, a minha Nós categoria vai estar bem Fortalecida. fortalecida. É sobre Exato. ajudarmos aos outros. E assim, eu fico muito feliz. E desde já, meu muito obrigada, menina. Muito Foi um obrigada, prazer Raquel, pelo enorme. convite, né? Para mim foi um prazer conhecer você, né? Hoje, como eu falei no início, né? Deus sempre coloca pessoas assim boas na nossa vida. A gente sofreu muito, né? Pode ser temas de outros. A gente sofreu muito nessa área do Exato. empreendedorismo. Pensamos em desistir várias Pensamos em vezes. desistir, a gente quebrou em um certo momento. Eu digo, Bianca, a gente vai iniciar com esse frasco aqui, ó, toxina-botulínica, mas a gente não vai desistir. Muito Né? bem. Então aconteceram muitas coisas, tá? Mas nós não desistimos, estamos aqui fortalecendo enfermeiros para empreender também nessa área da estética. Gente, esse final de semana, Sim. assistindo uma série chamada 90 Dias para Ficar Milionário. Fala de uma história parecida com essa. Ele é um bilionário, né? O cara deu $100 para ele formar um negócio milionário. A primeira coisa foi, como todo empresário faz, onde eu vou morar, foi em outra cidade, ninguém conhecia ele, recebeu dinheiro e foi fazendo o quê? Conexões. Quanto mais ele fazia conexão e abria um norte de campo onde ele iria empreender, outras pessoas vinham, ajudavam, davam ajudas para ele teve um apoio, até porque a cultura americana é diferente da nossa, né? Se ele pensa assim, eu fui na cafeteria saber como funcionava teu negócio de cafeteria. Só que ali, além dela te dizer todo o negócio dela, ela abria o negócio dela. Ele ajudava ele a entrar no ramo também. Entendi. Porque se ela pensava, se eu tenho uma cafeteria, se na minha cidade tiver mais 2, mais 3, vai fortalecer o meu negócio.
Então é sobre se ajudar. E ali ficou marcado na minha história o quão importante é a gente ter essa rede de apoio, saber que o negócio vai ser assim. Quando ele conseguia uma coisa, vinha outra que quebrava o negócio. Tu tá entendendo? Tipo assim, quero montar, o negócio vai ser nesse terreno. Largava uma coisa, não dava certo. E a vida é feita desses altos e baixos. É um eletrocardiograma. Verdade. Só que a gente tem que saber como a gente vai lidar Isso. nesses momentos das dificuldades, gerenciar essas emoções por dentro. Verdade. E o futuro certo de sucesso é garantido para aquele que não desiste. Verdade. Aquele que não desiste. Para Tem que ter aquele que não constância. desiste. Porque assim, ser CLT, perfeito, tem as dificuldades. Ser empresário tranquilo, também né? vai ter dificuldade. Você escolhe sua escolhe. dificuldade. Não é isso? Exato. E assim, no final, a gente consegue. E o que eu sinto da enfermagem, que é que a gente poderia melhorar, era simplesmente nos unir mais. Ser rede de apoio. Poder conhecer a tua história de sucesso, conhecer outra história de sucesso de enfermeiro e deslumbrar, Sim. né? Saber assim, olhar e admirar. Cara, eles são enfermeiras. Que top. Minha classe é E top. nessa área da enfermagem estética é uma área Elas andam diferenciada. unidas. Né? Andamos unidas. Sempre, professora, aconteceu isso e agora. Então, imediatamente a gente precisa resolver aquilo ali. Ai, que Sabe? bom. Então a gente tá ajudando. Até não tenho esse material e tal, eu tenho. Vem aqui pegar, sabe? Então a gente sempre Contribui, vai né? isso, Contribui e vai ajudando. Ninguém larga ajudando. a mão de ninguém. Tem que Ai, ser assim. Senão a isso. gente não consegue E isso que nos faz ir mais adiante. fortes, não é isso? Exato. Pois, meninas, muito obrigada. Que Deus abençoe Deus ainda mais. abençoe E eu você quero ir lá também conhecer muito. vocês, viu? Estamos Vou aí aguardando. dar um abraço em vocês agora.